Olá, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Covid, mais precisamente o pós-Covid, né? Estamos aí na torcida e na oração para que os cientistas, junto com os nossos políticos, governantes, entrem em um acordo para que essa vacina possa logo chegar, né? E eu também quero conversar um pouquinho com você, porque a impressão que eu tive é que não só o Covid do meu corpo, da minha saúde, mas eu acho que eu também tive um Covid espiritual, sabe? O meu corpo se recuperou, mas a minha alma ainda estava abatida. Meu nome é Priscila e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom, meus sintomas foram um pouquinho diferentes. Eu tive dores nas juntas, tive dores fortes no quadril. Teve um dia que eu achei que estava bom e fui levantar para fazer alguma coisa e quase que tive um treco, desmaiei. Tive uma dor muito forte na minha lombar, acompanhada de febre todo dia de noite, mais ou menos. Uma enxaqueca terrível, não tive nada de gripe. Eu não achei que fosse Covid, eu achei que fosse uma crise da coluna por eu ter ali já uma hérnia de disco. Então eu fiquei uns 5 dias com dores intensas e muito cansaço físico, fadiga. Acordava com minhas mãos e meus pés inchados e uma tensão, sabe? Um peso no meu corpo físico mesmo. Uma coisa muito diferente. Não imaginei que fosse Covid, nem fui no médico para fazer o teste do Covid, né? Algumas amigas assim, Pri, tu tem que ir no médico porque eu tenho algumas vezes dores fortes na lombar. Não vou, porque tá cheio de Covid os hospitais, eu vou no hospital pra quê? Pra me contaminar? Já tenho os meus remédios de coluna ali controlado, fiz os 5 dias de SOS pra dor de coluna, pra dor nos ossos, e após esses 5 dias, o meu corpo já estava melhor. Então, o único sintoma que ficou ali pareando com aquilo que eles estão falando na TV que acontece é a perda do paladar. E essa me acompanhou, mais de meses. Eu fiquei sem o paladar e achando que estava tudo bem, que era só uma coisa da minha cabeça, né? Mas depois que passou o período da quarentena ali, os 15 dias, e o meu corpo voltou ao normal, eu não estava normal. A minha mente estava vagueando, o meu coração palpitava bastante. Eu até brincava que parecia que eu tinha azia no coração, de tanto que ele ardia, sabe? Ardia e batia na minha garganta. Eu tinha crises de suor constante, eu ficava gelada e eu ficava ansiosa. E eu tinha pensamentos ruins e aí eu percebi que alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava acontecendo além dos sintomas, né, da dor da coluna, que até então eu não sabia que foi ou que eu estava me recuperando do Covid. Dentro desse período, o postinho de saúde aqui perto de casa fez uma campanha, né, de exames e eu fui e aí fiz o exame, o teste rápido, né, do IgG/IgM e deu positivo. Foi só então que eu me dei conta que eu não estava lutando contra a hérnia de disco que está ali instalada na minha lombar. Eu estava lutando contra o Covid, toda a casa, né, ficou preocupada porque tem o restante da família, né, uma casa pequena. Eu me resguardei no meu quarto não por causa do Covid, porque eu não tinha condições de levantar. Eu fiquei 5 dias levantando para tomar banho, ir ao banheiro e voltar. Então, involuntariamente, eu fiz uma quarentena por conta de não estar aguentando andar. E quando veio a notícia do Covid, que eu parei para pensar o quanto perigo que eu corri, o quanto perigo que minha família correu. Então, o porquê? Qual era o motivo que eu ainda estava sofrendo aquela angústia, aquele peso, um negócio no meu coração que até hoje não consigo explicar, né? Uns pensamentos ruins, não queria sair do quarto, não queria sair da cama, não tinha ânimo, não tinha vigor, tinha ainda um cansaço muito grande. E agora então, será que eu estava sofrendo um Covid espiritual? Sabe? Será que não atingiu só a minha carne? Atingiu também o meu espírito? Será que as enfermidades têm esse poder? E eu comecei a pensar nisso. E aí eu perguntei a uma amiga, ela faz tratamentos, e eu falei assim, amiga,
Eu vou te descrever os meus sintomas e você diz pra mim se alguma coisa se assemelha àquilo que você tem. E quando eu descrevi, ela falou: Pri, você tá me relatando uma crise de ansiedade. É tudo muito parecido com aquilo que eu tenho às vezes quando tenho crise. E aí ligou o meu alerta. Eu não tenho crises, então eu preciso lutar para sair deste lugar onde o Covid me deixou, né? Porque ele me contaminou e rapou fora. E me deixou ali, prostrada na cama, perdida, sem saber o que fazer no pós-Covid. E aí eu comecei a lutar então com as armas que eu conhecia. Oração e palavra, oração, palavra, louvor, pensamentos bons, pensamentos em Deus, pedindo ao Senhor socorro, porque eu não era assim antes do Covid e porque eu estava assim. E aí então a gente vai lendo a palavra e o Espírito Santo que vai nos revelando, né, algumas coisas que a gente precisa saber ao longo da nossa vida, porque Ele não nos deixa enganadas. Começou a me lembrar que quando o meu corpo não tá bem, o meu espírito não tá bem. Mas quando o meu espírito não tá bem, o meu corpo também não tá bem, né? Provérbios 17, 22 vai dizer que um coração alegre é bom para o espírito. Mas um espírito abatido, ele vai secar os nossos ossos. E naquele momento, o meu coração não estava alegre e o meu espírito estava abatido. Então eu estava sofrendo as consequências desse isolamento, eu estava sofrendo as consequências desse espírito abatido, meu espírito estava enfraquecido, meu espírito estava entristecido, angustiado, não tinha forças para lutar, para recuperar a minha carne. Porque os sintomas tinham passado. Mas essa questão espiritual. E aí, estudando para esse vídeo de hoje, eu fui ver que isso não é um problema exclusivamente meu. Você sabe que a Universidade de Medicina de Minas Gerais já está com um grupo acompanhando pós-alta que está com depressão, que está com pânico, que está com ansiedade, que está com palpitações. E eles então estão também agora cuidando deles. Então o que eu quero lhe dizer contando esse meu relato, testemunho da minha contaminação, de como eu saí desse lugar? Se você está aí pensando esta mesma coisa, não ache que você está sozinha, porque você não está. O mundo inteiro está lutando contra o Covid, o mundo inteiro está aí, fervilhando as ideias para saber o que a gente pode fazer para melhorar. E às vezes nós nos pegamos depressivos, angustiados, atribulados e não sabemos o que a Bíblia vai nos dizer. Que um espírito angustiado alcança os nossos ossos. Então o que nós estamos sofrendo é vestígios de uma Covid humana que atingiu o nosso espírito e o abateu. Então precisamos o alimentar com palavra e oração, e eu quero te encorajar a não desistir, a ter certeza que você também vai se recuperar desse estado emocional abatido em que a Covid te deixou. Eu quero te dar um conselho muito importante. Não desista de você. Não ache que você está sozinho, não ache que você é a única pessoa, não ache que isso é frescura, não ache que isso é preguiça, não ache que isso é desânimo. Isso é o teu espírito que está abatido. E nós agora precisamos então, já que o nosso corpo físico está recuperado, precisamos recuperar o nosso corpo espiritual, precisamos recuperar a nossa saúde mental, precisamos recuperar o nosso estado emocional, trazendo de volta o equilíbrio, porque ele foi desequilibrado. Desequilibrado pelo medo de morrer, desequilibrado pelo estado em que o nosso governo está dando andamento, né, para essas questões, desequilibrado pelos hospitais que não tem vaga, desequilibrado pela tensão que é sair de casa para ir ao mercado, sair de casa para pagar uma conta.
E a gente está vivendo sob pressão. E isso é normal, é natural. Não desista de você, lute, tenha fé, se recupere, leia a palavra de Deus, cante louvores, traga para você de volta a alegria para o seu coração, porque se o seu coração estiver alegre, vai ficar mais fácil recuperar o espírito. E quando o espírito está alegre, ele recupera o corpo em 2 minutos. Eu quero te encorajar, não desista de você, siga conosco, seja corajosa, o seu lugar não é aí onde você está e você também não está sozinha nessa luta. Nós estamos com você. Fique com Deus e até a próxima.